E nesse vídeo aqui vamos fazer uma síntese sobre a história de outra empresa fundada aí por um descendente de vênetos, que é nada mais nada menos do que a Randon de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Essa empresa foi deixada aqui nos comentários por um inscrito do canal em um outro vídeo sobre empresas. Aproveito e já agradeço vocês. Antes disso, obviamente não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar aí o sininho das notificações para você receber sempre os novos conteúdos que são postados aqui no canal. Isso é muito importante, ok? E já te convido, obviamente, para fazer parte do grupo do Lenguamare, WhatsApp. Eu vou deixar o QR Code aqui, ele vai aparecer agora mesmo. O QR Code você pode escanear ele e entrar lá no grupo do Lenguamare no WhatsApp. Então, eu também vou deixar aqui na tela um outro QR Code. Depois, o QR Code do grupo você pode voltar, pausar o vídeo, escanear se você quiser entrar. Esse QR Code aqui é para quem quer saber mais sobre o meu curso de língua vêneta. Então é só escanear aí que você vai acabar sabendo mais sobre o meu curso de língua vêneta. Vai lá, aproveita enquanto ele ainda está disponível. Me chamo Fernando Menegatti, estou com il canal Lenguamare e tite benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo. A Randon é um conglomerado, como vocês sabem, e como muitas pessoas sabem, de 22 empresas controladas diretamente com sede em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Então, do setor de soluções para o transporte. As empresas Randon contam atualmente com ações listadas na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né? E mais de 39 mil acionistas. Portanto, é uma empresa aí, um ticket, digamos assim, de ações que que tem uma base bem aí fundamentada de acionistas. O grupo conta com 5 verticais de negócios, ou seja, montadora, autopeças, controle de movimentos, serviços financeiros e digitais e tecnologias avançadas. Na década de 50, então, foi criada a Mecânica Randon para fabricação de freios e ar para reboques e terceiro eixo para caminhões. Então, depois, obviamente, se teve um bom crescimento aí, demandas, principalmente na próxima década ali, em 1960, e depois na década de 70 construíram uma nova fábrica, abriram capital, já aí na década de 70, deram início à fabricação de veículos fora de estrada, criaram uma rede de distribuidores e ingressaram no mercado internacional. Então, depois, na década de 80, a empresa iniciou o processo de diversificação, inaugurou a Freios Master, iniciou a joint venture com a Meritor e abriu a administradora de consórcios Randon. Então a empresa já teve um bom crescimento na década de 80 aí. E na década seguinte, a Fras-le foi adquirida pelo conglomerado, a Fras-le, né? Período em que fundou a Randon Argentina em Alvear, na província de Santa Fé, para fabricação e comercialização de reboques e semi-reboques. E assinou o acordo então de joint venture com a empresa alemã Jost Werk para a abertura da Jost Brasil. Com a produção de trailer, entrou no segmento ferroviário, portanto um novo segmento para eles aí. Nos anos 2000, as empresas Randon já estavam entre as principais empresas privadas do Brasil, né? Então, como a gente sempre fala aqui, que os nossos imigrantes chegaram, obviamente passaram essa vocação empreendedora para nós também, e isso fez com que não somente a nossa região se desenvolvesse, mas também o Brasil conseguisse se desenvolver melhor economicamente. Muitas das nossas empresas que também ajudam a tocar o país são empresas fundadas pelos nossos vênetos. Então, também nesse período fundaram a Master Tech, uma parceria da Master com a empresa alemã Eisenmann. E a empresa então ampliou sua participação no segmento ferroviário com a produção de vagões do tipo Hooper, gôndola, tanque, carga geral, Sider e plataforma. Criaram assim a Castertech para a produção de peças leves e pesadas em ferro fundido, e a Fras-le abriu fábricas aí também nos Estados Unidos depois, né, e também na China. Portanto, a partir de 2010 entraram em operação com o banco Randon e o Centro Tecnológico Randon. A Mastertech assinou um acordo de cooperação com a Haldex para desenvolver soluções tecnológicas
e em produtos ABC. A partir daí, se teve uma série de expansões significativas para a empresa. Em 2017, a companhia vivenciou um período de expansão no mercado internacional, com a realização de aquisições e associações pela Fras-le, sendo que uma delas envolveu empresas aí da Argentina e do Uruguai. E além disso, houve negociações para abertura na Índia da ASK Fras-le Friction, para fornecimento aos mercados de Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e da própria Índia. Ainda aumentaram em 2 vezes a área e a produção da unidade fabril da Fras-le na China. Na Colômbia foram instalados um escritório de vendas e um centro de distribuição, visando ao fortalecimento da atuação da Fras-le no mercado de montadora. Na linha leve, foi firmada uma joint venture com a multinacional americana Federal Mogul, que resultou então na G-Reed do Brasil, em Sorocaba, São Paulo. Em 2018, portanto, houve o falecimento do empresário Raul Randon, que foi ele que fundou a empresa, né, a Randon. O Raul Randon falece aí em 2018. Portanto, óbvio, a empresa passa a ser administrada por pessoas da sua família que já tinham experiência nisso, e passa a ser administrada de modo integral aí por pessoas da sua família. As empresas, então, Randon apresentaram em 2020 um crescimento na sua receita líquida consolidado, esse crescimento aí, atingindo 5,4 bilhões, ok? 6,5 superior ao obtido em 2019, lembrando que nós estamos falando sobre um ano aí já com pandemia. E foi, claro, um ano de muitas realizações para a Randon em 2020, e não vou citar todas elas, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é louvável que em plena pandemia uma empresa consiga ficar melhor do que o ano anterior, né? Pré-pandêmico. Em 2021, a receita líquida da companhia bateu novos recordes, então com um crescimento de 67% sobre 2020, 67%, alcançando então 9,1 bilhões. Também como parte da internacionalização, em 2022, as empresas Randon anunciaram a sua entrada no mercado norte-americano. Através da Randon Implementos, a companhia assinou um contrato de intenção de aquisição da fabricante norte-americana de semi-reboques Hercules Chassis e realizou um investimento inicial de 40 milhões de dólares no negócio. 40 milhões de dólares investimento inicial. Além disso, firmou aí uma joint venture com a Gerdau conhecida, né, nossa, uma joint venture com a Gerdau, uma parceria com eles, para a criação da Adiante, empresa com atuação em serviços de locação de veículos pesados e equipamentos, sempre aí sustentando o core business, né, o negócio principal da empresa, que é sempre ligado a transportes, né, da Randon. Então, super empresa, né, aí que nos orgulha, como a gente conseguiu ver por meio desse histórico que eu tracei para vocês. Então ele traz muito investimento para o Brasil, já trouxe muito investimento para o Brasil e também leva muito investimento para fora do Brasil, trazendo então para o país, para o Brasil, a receita desses investimentos, né, o lucro desses investimentos, que obviamente ele retorna para o brasileiro em forma de contratação, em forma também de investimento em infraestrutura, óbvio, né? Então, você gostou do vídeo? Já conhecia a Randon? Se conhecia, não conhecia, deixa aí. E também me diz se você quer que eu fale sobre uma outra empresa, uma empresa aí fundada por Vênetos na sua região. É importante que a gente traga isso a público, que a gente faça com que as pessoas vejam que sim, é importante, é muito pouco mencionado, né? Essa importância dos Vênetos na economia brasileira como um toda, e a gente precisa também trazer isso um pouco à tona para as pessoas se darem conta, e talvez nem tanto as pessoas de fora, mas sim nós mesmos, né? Nós que somos descendentes de Vênetos, para a gente se dar conta de quanto a gente ajudou esse país a crescer, quanto a gente ainda ajuda esse país a crescer e quanto ainda podemos ajudar, ok? Então, para finalizar esse vídeo, eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela. Um deles é a recomendação minha, outra é a recomendação do próprio YouTube. Porém, eu aconselho que você sempre assista os vídeos que eu deixo aqui na tela, porque eles podem conter aí, e eles contêm geralmente informações importantes para você. Bom, não esquece também de curtir o vídeo,
de deixar aí o seu like no vídeo, é muito importante para o canal, para o YouTube também, é muito importante obviamente para você. Se você quer que eu continue trazendo informação relevante para você aqui no canal, deixa a curtida, ok? Se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito. YouTube às vezes desinscreve algumas pessoas, deve ser alguma falha, e não deixa também de ativar o sininho das notificações para você sempre receber os novos conteúdos que são postados aqui regularmente toda a semana. Benon, e adesso che me ho finito, me ne vado via, strucon e zai zai.